Olá, pessoal, uma boa tarde. Bem-vindos ao canal Estudos Bíblicos. É isso aí, o tema de hoje é esse aí. As 70 semanas se encerraram em Cristo ou no juízo final? É a pergunta que nós estamos fazendo agora, neste momento aqui. Uma boa tarde para todos aí. Sejam todos bem-vindos agora no chat, aqueles que estão no chat aí. Ok? Então a pergunta é essa aí. As 70 semanas se encerraram em Cristo, expiando o pecado, ou no juízo final? Esse tema é uma pergunta muito importante para que nós possamos aí já iniciar entendendo essa mensagem. Deixa eu acertar um pouquinho a câmera aqui. É isso aí, vamos entender essa mensagem de hoje. Vamos falar com quem está no chat aqui. Uma boa tarde. Derimberto, abençoado, boa noite. Glória e Alva, abençoado. Agnaldo Lacerda, boa noite não, boa tarde, né? Boa tarde, é costume de fazer à noite aí. Então, estamos falando agora à tarde. Boa noite não, boa tarde, né? É isso aí. Então, por enquanto, nós temos essas duas pessoas. Tem mais gente aí? Deixa eu ver aqui, Agnaldo. Deixa eu ver se está aparecendo mais alguém lá na TV na frente lá. Somente vocês aí, acredito que tenham 3 pessoas agora neste momento. Espero que entrem outras pessoas e também outros que poderão estar participando conosco aqui. Ok? Então vamos ver se entra mais gente para participar dessa live aqui. Essa live é muito importante porque tem surgido, na verdade, várias interpretações sobre esse assunto aí. E é importante a gente apresentar isso aqui e dar oportunidade para que os senhores possam falar também o que os senhores pensam. Correto? Deixa eu acertar um pouquinho o computador aqui, minha gente. Vou deixar o tema aqui para vocês na tela aí. Vamos acertar aqui. Só um instantinho. Então, aí está o tema na tela, correto? As 70 semanas se encerraram em Cristo, expiando o pecado, ou no juízo final? Na verdade, os futuristas colocam que ainda vai acontecer o fechamento das 70 semanas, não é verdade? Então, é isso que acontece, né? Os evangélicos, cristãos, de uma forma geral, estão esperando o fechamento das 70 semanas ainda, correto? Então, minha gente, vamos já de imediato iniciar aqui. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Até agora, no momento, não tem ninguém. Vou colocar aqui o convite para que vocês possam, se desejar, entrar na live aí. Deixa eu colocar aqui só um instantinho. Estou olhando lá, a tela está lá na frente. Correto? Ó, coloquei agora aí para vocês aí o link. Tá vendo aí? O link aí? Striard, né? .com. Então, vocês poderão entrar aí, se desejar, poderão entrar aí para apresentar um argumento, porque esse canal ele tem o objetivo de dar oportunidade para que outras pessoas também possam apresentar os seus argumentos, correto? Então é isso aí, essa é a oportunidade de você colocar o que deseja, porque muitas vezes fica somente Messias apresentando o argumento, correto? E para que não fique centralizado somente em mim, nós estamos dando oportunidade, inclusive outros irmãos que pertencem a outros canais também poderão também aqui apresentar o seu argumento sobre esse tema aqui. Correto? Então, as 70 semanas se encerraram em Cristo ou no juízo final? Em Cristo expiando o pecado, em Cristo ou no juízo final? Digo, as 70 semanas de anos, 70 semanas de anos de Daniel se encerraram quando Cristo expiou o pecado e ungiu o Santíssimo, ou no julgamento final? Eu vou acertar aqui mais uma vez aqui a tela aqui, a minha tela aqui, para preparar para a gente começar o argumento aqui de uma forma mais eficaz aí. Só um instantinho. Quem desejar entrar, é só entrar aí. Pode entrar aí, pode apresentar o seu argumento.
correto? E pode colocar, eu vou dar pelo menos 5 minutos para que você possa também falar. Então, a pergunta é essa. As 70 semanas se encerraram, aliás, quando Cristo expiou o pecado na cruz e ungiu o Santíssimo, quando ele entrou no santuário, ou no julgamento das nações? As 70 semanas se encerraram em Cristo ou no juízo final? Julgamento das nações. Então, hoje é dia 20 de outubro de 2024. Aí está na tela aí, Messias Souza de Carvalho, quem vos fala aí. Se inscreva, ative o sininho das notificações e não esqueça de dar o seu like aí, o seu joinha, é muito importante. Se quiser fazer parte de um grupo Plenitude, é só falar conosco aí, o contato está aí abaixo no vídeo, na descrição do nosso vídeo de hoje aí. Então, pessoal, hoje é a oportunidade de os senhores exporem os seus argumentos, né, sobre esse assunto. Muito importante, que tem sido motivo de controvérsias entre os futuristas e também entre os preteristas. Então, gostaríamos de pedir àqueles que apresentam, né, estudos também em seus canais, que possam vir aqui. Tem vários irmãos aí que apresentam estudos preteristas, né? Venha argumentar aqui, venha falar conosco. Você vai ter a oportunidade de falar. É claro que a gente não pode estender muito tempo, né? Que você seja um pouquinho objetivo. Então, são motivos, né? Aliás, esse assunto é motivo de controvérsias, não somente entre futuristas, também entre futuristas. Já sabemos de uma forma geral, as pessoas que se denominam cristãs, correto, em nosso tempo, estão fazendo cálculos ainda, né? Elas estão fazendo cálculos esticando as 70 semanas. Vamos acertar aqui. Ainda esticando, só um instantinho. Esticando as 70 semanas, já tendo passado mais de 2.000 anos. Então, o encerramento das 70 semanas já se cumpriram há mais de 2.000 anos. Mas ainda estão fazendo cálculos para exatamente verificar se as 70 semanas se cumpriram ou não. Então, estão fazendo cálculos ainda, né? Então, essa é a verdade que nós temos que falar aqui, não podemos omitir isso aqui. Muita gente continua fazendo cálculos, tentando explicar que as 70 semanas de Daniel ainda vão se fechar, aí eles colocam para o juízo final. Essas 70 semanas de Daniel, então, nunca se fecham, né? Exatamente por quê? Por que essas 70 semanas de Daniel nunca se fecham para os futuristas? Por quê? Eles se contorcem muito, né? Então, por que elas nunca se fecham? Exatamente porque eles estão interpretando que as 70 semanas, né, a última semana de ano se fecharia no julgamento das nações. Esse é o problema, que eles ainda estão esperando. Então, o problema é esse aí, exatamente esse aí. Estão esperando fechar as 70 semanas, por quê? Porque estão esperando ainda o juízo final. E se contorcem muito, né? Para justificarem as suas falas, as suas doutrinas, sendo que hoje, além de abordarmos esse assunto, esse tema de hoje, para futuristas, nós estamos falando também para preteristas, né? Preteristas que acham, vamos ver se tem alguém querendo entrar, que acham que as 70 semanas de Daniel somente se fecharam no ano 70 DC. Tudo bem, correto? Tudo bem, não tem problema que tenham pessoas que tenham outras interpretações. Isso não há nenhum problema aí em relação à nossa amizade, né? Não há problema. Uma vez que o objetivo da live de hoje é exatamente proporcionar, né? Que os senhores possam apresentar os vossos argumentos. Então, para isso, nós vamos fazer a leitura do capítulo 9, versículo 24, do livro de Daniel. Vou colocar aí na tela para vocês, agora em letras miúdas, primeiramente. Vou colocar para vocês já grandão aqui, né? O capítulo 9 do livro de Daniel em letras miúdas, primeiramente. Né? Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui agora grande para vocês aqui, para poder aumentar um pouquinho a letra. Olha só o que está escrito aí. Prestou atenção? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo de Daniel era o quê? Era Israel, né? E sobre a tua santa cidade. Vamos prestar atenção nos detalhes.
para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Correto aí? E para expiar a iniquidade. Está prestando atenção quando que as 70 semanas se cumprem? O fechamento? E trazer justiça eterna. Olha, presta atenção nessa frase aí, trazer justiça eterna. Em relação a quê? Né? Em relação, qual o contexto dessa justiça eterna aí que estaria sendo cumprida, né? Olha aí. E selar a visão e a profecia. Selar a visão e a profecia em relação a quê? A que profecia, gente? As profecias não é somente uma profecia para se cumprir em um determinado tempo. Então preste atenção no texto para depois, quando você vier fazer o seu argumento, você prestar atenção nos detalhes. E para ungir o Santíssimo, presta atenção que unção do Santíssimo, em que momento, leia aí as cartas de Hebreus, leia, presta atenção que em que momento que foi a unção do Santíssimo, gente. Quando que Cristo entrou no Santo dos Santos, no santuário? Prestou atenção? Vamos ler de novo aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, claro, e sobre a tua santa cidade. A cidade, ela esteve, né? Ela está em vários contextos de cumprimento de profecias. Não é só julgamento final, não, tá? Então preste atenção. Para cessar a transgressão, porque quando você vier apresentar, você presta atenção nesse detalhe. Para cessar a transgressão, veja, o que é transgressão? Você já sabe que era transgressão. O que era transgressão? Para dar fim aos pecados, o que era pecado? Né? No contexto da nação de Israel, e para expiar a iniquidade. Que iniquidade, gente? Trazer justiça
Vê se está funcionando agora. Acho que estava silenciado. Ah, perdão aí, gente. Vamos voltar aqui. Meu pai do céu. Em que momento que silenciou? Deixa eu verificar aqui, gente. Em que momento que o microfone silenciou? Santuário. Prestou atenção? Vamos ler. Então presta do Santíssimo, gente. Eu tive que verificar aqui, minha gente. Novamente aqui. Vamos ver em que momento parou. Vamos ver aqui. Só um instantinho, gente. Eu vou dar uma pausa aqui para acertar essa situação aqui, para não ficar feio aqui, para não ficar ruim aqui. Se vocês não estiverem ouvindo aí, não vai ficar bom. Então, eu não sei o que houve ali, que o próprio sistema ali deu pausa ali no microfone. E eu preciso saber o que eu falei aqui, o que eu deixei de falar com os senhores. Então, vamos pedir aqui. Ah, acabou o som. O som tinha acabado, realmente, aqui. Em um dado momento aqui, o som acabou, só um instantinho. 4 minutos sem som. Meu pai do céu, ainda bem que alguém falou aí, né? O nosso irmão Josias. Grande abraço, meu irmão. Eu não sei se eu toquei ali sem querer ali, silenciei o microfone, mas eu acredito que agora esteja beleza aí. Tá funcionando? Ah, é isso aí. Tava sem som, né? Acontece isso, né? Beleza, minha gente. Então vamos continuar aqui que voltou a funcionar. Então eu gostaria de fazer um convite aqui. Aqueles irmãos que fazem apresentações no YouTube. Tem aí irmão Antonelso de Moraes, também tem Cristiano França, tem Erivelto Soares, tem irmão Geraldo Moraes, tem Alberto Lírio, tem aquele irmão também do canal que eu fiz aquela refutação em relação à forma como ele estava se referindo ao nosso irmão Geraldo. Tem vários abençoados aí que poderão estar aqui nessa live aqui, tendo a oportunidade de apresentar o seu argumento. É claro que nós não vamos deixar muito tempo, né, falar muito tempo, mas pelo menos ser o mais objetivo possível, né, devido ao tempo da live. Essa live ela vai ser um pouco mais extensa do que o normal em relação aos demais vídeos que nós apresentamos no outro canal também. Vamos atentar aí, aqueles que não são inscritos nesse canal aqui, Estudos Bíblicos, faça a sua inscrição agora aí, pode aproveitar esse momento aqui, tá bom? Então vamos voltar aqui, minha gente, acabou tendo uma interrupção no som aí, estava sem som, né, na hora que eu passei ali. Vamos continuar aqui. Vamos fazer a leitura dessa mesma passagem, só que na Bíblia, agora primeiramente na Bíblia, na linguagem de hoje. Vamos colocar aqui a deturpação que foi feita na Bíblia, na linguagem de hoje. Eu também acredito, eu não coloquei aqui, na Bíblia Viva também, houve essa deturpação também na Bíblia, acho que é Bíblia Nova ou Bíblia Viva. E a Bíblia, na linguagem de hoje, tem uma deturpação para justificar que as 70 semanas elas só se fecham no juízo final. Isso para futuristas. Por quê? Futuristas pegam o texto, né, bíblico, e na Bíblia, na linguagem de hoje, eles colocam, né, os futuristas colocam, aqueles tradutores da Bíblia, colocam que no juízo final se cumpriu as 70 semanas. Então ele coloca o quê? Deturpa o texto, né? Deturpa o texto de Daniel 9:24. Você está aqui que o microfone está meio torto ali, né? Então há uma deturpação do texto de Daniel 9:24 na Bíblia, na linguagem de hoje. Vamos colocar aqui agora a Bíblia na linguagem de hoje, agora para vocês aqui. O microfone meu estava silenciado, né? Agora não está mais, né? Olha só o que está escrito aqui, minha gente. Vamos prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção aqui para não silenciar o microfone. Olha só. Aqui está o texto na Bíblia, na linguagem de hoje. Presta atenção que houve deturpação em relação a todas as versões. Ó, Daniel, o castigo do seu povo. Que castigo, gente? Onde está escrito o julgamento final, o castigo final,
o juízo final iria se cumprir aqui em Daniel 24, está dizendo que Daniel 24 está se referindo a isso? Não está, né? Mas vocês podem ver que na versão da Bíblia, na linguagem de hoje, está assim, ó, Daniel, o castigo do seu povo, da sua santa cidade, vai durar 70 anos. Vai durar 70 anos, vezes 7, até que termine a revolta. Olha só quanta inclusão aqui. E o pecado acabe. Então, o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados só no julgamento final? E a justiça eterna de Deus, eu não tirei nem Deus para vocês verem como está deturpado, será feita, e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas. Olha só, mas só que aqui a profecia que se cumpre tem um contexto do cumprimento dela, não é qualquer profecia, né? E o santo templo será inaugurado de novo. Veja, Daniel 9:24 aí na versão, na Bíblia, na linguagem de hoje. Então é isso que acontece, né? Olha aí, percebeu? Vamos passar aqui agora para frente aqui. Então vamos deixar aqui parado nesse texto aí, somente comigo aqui ao lado, né? No texto, nas duas versões, né? Na versão que a gente já leu e nessa versão deturpada da Bíblia na linguagem de hoje. Você conseguiu detectar alguma coisa que não faz sentido? Percebeu aí? Então você pode ver que na Bíblia, na linguagem de hoje, há essa deturpação, colocando o castigo no versículo 24, quando em todas as versões da Bíblia, inclusive a israelita, não tem essa inclusão, essa inferência que eles fizeram. Por quê? Para justificar que as 70 semanas, elas se findam no julgamento final. Por isso que fizeram essa deturpação. Né? Preste atenção aí. Vamos colocar de novo aqui. Depois eu vou colocar de novo os textos em paralelo para que vocês possam analisar. Agora vamos analisar mais detalhadamente os textos paralelamente. Vamos colocar aqui paralelamente os textos, colocar grandão para vocês. Espero que eu não silencie de novo aqui. Olha só o que está escrito aí. Ao seu lado esquerdo na tela, tá? Você está vendo aí a versão na Bíblia sem as deturbações. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:24. Agora vamos ver a versão deturpada que é do lado direito. Ao seu lado direito, tá? Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7. Olha, que castigo, gente. Entendeu? Até que termine a revolta. Olha, inclusive a revolta, né? Olha só, inclusive lá a questão da invasão, do julgamento final das nações. E o pecado acaba. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos pecados. Percebeu a deturpação? E a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Aí, claro que os futuristas estão esperando o quê? O templo de Jerusalém. Eles não estão pensando ungir o Santíssimo, que seria o que é falado no livro de Hebreus, né? Que a unção do Santíssimo, Cristo, quando entrou no santuário, ali foi a unção do Santíssimo, né? Percebeu? Eu estou falando isso aqui, gente, mas ainda não é exatamente o argumento, o meu argumento, né? O meu argumento a respeito desse assunto, mas eu vou permitir que vocês possam falar aí, né? Um tempo aí, o tempo que vocês desejarem, não passando de 5 minutos, né? Para apresentar um argumento rápido. Vamos colocar aqui, novamente, o convite para que vocês possam entrar aí, né? Então, eu gostaria de convidar mais uma vez aí, irmão Antonelso de Moraes, também irmão Cristiano França, Erivelto Soares, Geraldo Moraes, para que possam argumentar aqui. É isso aí. Que pena sem áudio. Mas já está com áudio agora, né? Já está com áudio agora, beleza. Que introdução tendenciosa e mentirosa. Quem falou isso aqui? Iogo Santos. Iogo Santos colocou aqui. Entra na live aí, Iogo. Vamos ver aqui. Eu vou ver que eu estou tão longe aqui que não dá para ver o que vocês falaram. Entrei agora mesmo, é isso aí. Estava sem áudio, né? Beleza, agora está com áudio. É bom sempre estar olhando aqui para verificar se está beleza. Vamos ver aqui. Introdução tendenciosa. Deixa eu ver aqui quem falou isso aqui. E a Diogo Santos. Que tradução tendência... perdão, meu irmão, perdão.
Perdão, querido. Então, realmente, é que meu computador, a minha tela está um pouco muito distante. Hein? Eu tenho que aproximar um pouco mais. Desculpe-me aí, Diogo. Eu pensei que você estivesse falando que a minha introdução estava tendenciosa. A tradução na Bíblia, na linguagem hoje, na Bíblia Viva também, ela realmente está bastante tendenciosa. Porque eles querem juntar o quê? Cristo expiando o pecado com o julgamento final. Então, me perdoe aí, nosso irmão aí, Diogo Santos, né? Que falou que a tradução realmente é tendenciosa. Realmente. Perdão, meu irmão. Perdão, já está perdoado, né? Vamos tirar aqui. Aí está. Aí está aí o convite para quem deseja entrar mais uma vez aí, perdão, Diogo. Eu gostaria de convidar também nosso irmão Alexandre Trindade, né? Se estiver assistindo aí, e também Otonelson de Moraes, se desejar entrar. Irmão Cristiano França, Erivelto Soares, Geraldo de Moraes, Elson de Jesus, irmão Alberto Lírio, o irmão do outro canal, que eu não sei o nome, acho que é Cláudio, né? Que eu fiz uma refutação com toda a educação em relação à forma como ele se referiu ao nosso irmão Geraldo, também poderá entrar aqui na live aqui e apresentar o seu argumento. Pode deixar que isso aqui não é pegadinha, minha gente. Não é pegadinha, é somente para que nós possamos, vamos dizer assim, né, unificar. É claro que não dá para unificar, porque cada uma vez pensa de uma forma, né, e às vezes a pessoa prefere não seguir aquela linha de raciocínio, porque ele fala, eu já tenho a minha convicção, então aí não tem jeito, né? Quando o cara fala que já tem a convicção dele e ele não abre mão da convicção dele, aí a gente não pode fazer nada, mas aqui é o momento da gente apresentar e permitir que vocês possam também falar aqui, tá bom? Então vamos continuar aqui a nossa apresentação sobre esse assunto. Ok, pessoal? Então todos já sabemos que a expiação do pecado de Israel se deu na cruz. O julgamento final, né, se trata de algo que seria cumprido quando? No futuro, né? Como o próprio Cristo proclamava, ele proclamava e também os apóstolos em suas cartas. Agora eu vou parar de argumentar, eu gostaria de parar de argumentar aqui para que vocês pudessem entrar, mas até agora não entrou ninguém. Eu já fiz o convite, né? Agora aqui para que entrasse. Mas eu iria, nesse momento agora, parar agora aqui, que eu coloquei no meu roteiro aqui, que eu iria parar, para permitir os senhores, para que os senhores pudessem apresentar o que pensam sobre esse assunto. As 70 semanas, o assunto que é do tema, né? Se encerraram em Cristo expiando o pecado ou no julgamento final. Então, você poderia começar aqui a argumentar, mas como ninguém entra, tem Alexandre Trindade, tem Otonelson, tem Cristiano França, tem Erivelton Soares, tem também Elson de Jesus, tem vários abençoados aí que poderiam estar aqui também apresentando o seu entendimento, porque tem gente que acaba seguindo o entendimento deles, né? E isso não há problema que outras pessoas possam seguir, né? O entendimento daquela pessoa. Vamos ver o que vocês estão falando aqui agora. Ademar Oliveira, vamos ver o que está falando aqui. Boa tarde a todos, irmãos, Pai, Criador do céu e da terra. Isso aí, um grande abraço, meu irmão. De vez em quando eu tenho que aumentar o volume aqui, né? Luciano Souza, tamo junto, é isso aí, meu irmão. Enéas Guerra, tá com áudio agora, né? Já tá com áudio, deixa eu ver aqui, toda hora tem que aumentar para ver se tá com áudio. Boa tarde a todos. José Ferreira, realmente aquela tradução na linguagem de hoje ali, Daniel Ribeiro Abençoado, é isso aí, Agnaldo Lacerda, Valdeci Carvalho, que pena que ficou silenciado naquele momento, né? Mas eu gostaria até depois de cortar aquela parte, mas eu acredito que outras pessoas vão entender depois que o som voltou, né? Isma Floresano, boa tarde. Isma, boa tarde. Os decretos de Ciro e de Dario diziam respeito somente à construção do templo. Sim, a partir da construção da cidade do templo, né? A gente vai falar sobre isso aqui ainda depois no meu próprio argumento, né? Então, a partir dali, isso inicia, na verdade, de Artaxerxes, né? Foi de Artaxerxes, o decreto de Artaxerxes. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, sobre essa questão de voltar e reconstruir a cidade e o templo, né? Por isso o cálculo fica impreciso. Não, veja bem. Na verdade, o cálculo não fica impreciso. O cálculo é a partir do decreto de Artaxerxes. Porque Daniel deixa claro que é a partir do decreto, da ordem para reconstruir a cidade, né, e o templo.
E mesmo que o cálculo ficasse impreciso, eu gostaria de pedir a alguns irmãos que possam entrar aqui, mesmo que ficasse e caísse em outro tempo que não em Cristo, iria ter que mudar o livro de Hebreus, teria que não considerar mais o livro de Hebreus, não poderia mais considerar o capítulo 9, versículo 24 de Daniel, que diz que é quando fosse ungido o Santíssimo, que quando expiasse o pecado. Então, as 70 semanas bate certinho em Cristo expiando o pecado. É claro, eu não posso falar agora, porque vocês que deveriam estar falando aqui, apresentando o argumento. Então, essa apresentação aqui, essa fala da nossa irmã Isma Florenzano, diz assim: por isso o cálculo fica impreciso. Daqui a pouco a gente vai colocar o cálculo aqui para a gente entender melhor isso aqui. Fabrício Fernando, da Paz Eterna. As 70 semanas terminaram na segunda vinda de Cristo. Olha, Fabrício Fernando está dizendo aqui que as 70 semanas de Daniel terminou na segunda vinda de Cristo. Veja, olha, agora é a oportunidade do nosso irmão Fabrício Fernandes entrar aqui, porque é exatamente isso que eu quero que vocês façam. Vocês estão comentando aqui, no caso do irmão Fabrício Fernandes, deixa eu tirar o microfone aqui, talvez fique melhor falando no microfone aqui na mão aqui. O nosso irmão Fabrício colocou que as 70 semanas, elas se encerram, se findam na segunda vinda de Cristo, não é isso? Então, por quê? Com base em quê que o irmão está falando isso? Né? Eu não estou aqui numa pegadinha, nem tentando te refutar no momento. Mas se você está falando isso aí, seria bom que você entrasse para poder explicar aqui o seu argumento, explicar o porquê dessa sua fala. Olha aí, coloquei o link agora aqui, ó. Tá aí, ó, Estudos Bíblicos, Messias Souza de Carvalho, Estriarde. É só entrar e toca no link que você vai entrar aqui na live, aqui no estúdio, e você vai ter a oportunidade de você apresentar o seu argumento. Então, o Fabrício Fernandes, ele colocou aqui, ó. Vamos ver aqui, peraí, só um instantinho. Vou ver no celular, que a minha tela está muito longe. Vamos ver aqui, Valdeci Carvalho. Olá, nobre irmão Messias. É notória a sua elegância e gentileza ao convidar os irmãos da graça, mas é quase que impossível algum destes vão aceitar o seu elegante convite. Pois é, mas tem alguns irmãos aí, tem o Tonelso, tem Alexandre Trindade, que podem entrar aqui, né, que poderiam estar aqui agora para apresentar o argumento deles, né, porque nem todo mundo fala do jeito que eu falo. Né? Algumas pessoas tentaram me convencer ao contrário do que eu falo, mas não tem como, não se sustenta a fala. A gente considera, né, o que ele fala, mas não tem. Vamos ver aqui, irmã Isma Florenzano. O cálculo impreciso é o cálculo se considerar Ciro e Dario. Ah, sim. O cálculo preciso bate em Artaxerxes e certinho quando a gente vai colocar ali o decreto de Artaxerxes, né? Capítulo 7, versículos 12 e 13. Abra aí a sua Bíblia. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui, não colocar o texto porque não vai dar tempo, né? A live pode ficar muito longa e a gente vai, no caso, colocar a passagem que está o decreto de Artaxerxes. Então, no decreto de Artaxerxes bate certinho, não tem o que errar, né? Esse é o motivo no caso, os judeus, os israelitas atuais, ficarem meio bolados, né? com esse texto, com essa situação das 70 semanas. Né? Então, quando se trata das 70 semanas, quando bate em Cristo, aí eles ficam assim, poxa, como assim? Cristo não pode ter sido ungido, né? Porque eles não aceitaram a Cristo, né? Vamos ver aqui, Fabrício, não está dando para ler lá o que você colocou aí, mas tudo bem. Eu vou ler aqui no celular e vou falar com você no celular. Outro dia eu arrumo uma tela mais próxima de mim, que está muito longe, está muito distante, está no outro lado da sala aqui. Não vai dar para fazer a leitura do que você está falando, mas vou falar aqui no celular aqui, que no celular está aparecendo para mim, que ó, Fabrício, exatamente, a partir do decreto de Artaxerxes, era para reedificar a cidade e o templo. Correto, é isso aí. Vamos verificar se está saindo o som aqui. Ah, tá beleza, tá funcionando. Vamos ver aqui. Caminho e Jesus. Pastor, você acha que temos quanto tempo aqui na Terra? O tempo nosso para vivermos aqui, todos os seres humanos? Enquanto houver sol e lua, plantios, sol e chuva, como diz lá, né? Quando aconteceu o dilúvio, o que foi falado? Né? Então, o homem permaneceria, quer dizer, a terra permaneceria. Então, no livro de Eclesiastes, acho que é isso, né, diz que a terra permanece para sempre. Então, o ser humano,
ele vai estar aqui por tempo indeterminado. O Eterno não determinou até quando os seres humanos vão permanecer na Terra. Também ele não disse que não vai ter um fim. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a Terra, né, o planeta Terra, eu sei que isso assusta muita gente, não terá um momento em que não vai ter mais a Terra, não vai ter mais seres humanos. Não diz, a Bíblia não afirma isso. A Bíblia diz que a Terra permanece para sempre. E o que é para sempre? Para sempre é tempo indeterminado. Isso aí é com o Criador do céu e da terra, não é conosco, né? Então é isso aí. Fabrício Fernandes, a primeira semana de Cristo tirando o pecado, e depois, a primeira semana, Cristo tirando o pecado, e depois aparece o filho da perdição para destruir o templo e a cidade santa. Então, aí o Fabrício Santos poderia entrar aqui para colocar esse argumento dele aí. Né? Ele coloca a primeira semana, Cristo tirando o pecado, quando o Daniel diz que é na 70ª semana. Não tem problema. Ele falou a primeira parte, ele deve estar falando que é a primeira parte da semana, né? Cristo tirando o pecado. Quando Daniel coloca nas 70 semanas. Não é a metade da semana, mas na 70ª semana acontece aquilo que a gente leu. Mas tudo bem, Fabrício poderia entrar aqui para falar e para apresentar o argumento dele, que é importante esse argumento dele aí, né? Caminho de Jesus. Pastor, você... pastor não, eu não sou pastor, tá? Vamos ver aqui. Josias, vou responder aqui, não existe pastor, o nosso tempo, vamos ver aqui? Vou responder, aqui não existe pastor, o nosso tempo foi contado antes de nós termos sido formados, né? Salmo 139, versículo 16. Então a sua questão é outra, né? Qual o nosso tempo aqui, quanto tempo que eu vou durar, por exemplo? Eu não sei, o meu tempo está determinado pelo Eterno. Pode ser que eu chegue a 100 anos ou não, né? Então, isso aí é com a Terra. Agora, eu falei quanto a seres humanos na Terra, mas tudo bem. Vamos continuar aqui. É isso aí. Vamos continuar aqui a nossa apresentação. Esse momento aqui eu parei para que vocês pudessem entrar. Mas até agora ninguém entrou, né? Ninguém entrou aqui, aí vai ficar sozinho, né? Aí vai ficar somente uma pessoa apresentando um argumento. Mas pelo menos vocês estão falando aí, né? Pelo menos vocês estão falando aí. Vamos ver aqui, Josias Ferreira, vou responder aqui. É isso aí. É isso aí, um grande abraço, pessoal. Vamos continuar aqui, então, o nosso argumento. Porque, como ninguém entrou, dei oportunidade para que entrasse, mas não entraram, né? Então, vamos observar na versão, essa versão que colocamos primeiro, que foi essa que está aqui na tela. Vou colocar grandão para vocês aqui. Como ninguém entrou para fazer o argumento, então a gente inicia o argumento agora aqui, né? A respeito dessa questão das 70 semanas. Esse canal aqui, minha gente, não é um canal que é para ficar uma pessoa só falando. Esse canal aqui é para vocês entrarem. Senão vai ficar a mesma coisa do outro canal, entendeu? Agora vamos observar a versão que colocamos primeiro, na leitura inicial. Não aquele livro, né? Aquela versão tendenciosa da Bíblia na linguagem de hoje. Olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:24. É o que está escrito, né? Nós não podemos inventar nada aqui. Então vamos observar que nessa versão que colocamos primeiro, que é essa versão que está na tela aí, não junta o julgamento com o momento em que o pecado do povo de Daniel é expiado. Vocês perceberam? Não junta. Não junta, minha gente. Correto? Ou seja, o castigo final não se cumpre aí no verso 24. O verso 24 não está falando do castigo final, ou seja, do julgamento final, como na Bíblia, na linguagem de hoje, coloca aquela versão tendenciosa. Agora, mas aí está a versão na linguagem de hoje, nós vamos ver agora, a Bíblia na linguagem de hoje, novamente, deturpa o verso 24, que está aqui ao meu lado na tela, colocando o julgamento final, o fechamento das 70 semanas, quando em todas as versões, inclusive na versão israelita, na Bíblia de Jerusalém, o fechamento das 70 semanas se cumpre quando Cristo expia o pecado. Ou seja, no ano 33 DC, não no juízo final, como essa versão na linguagem de hoje, que está aqui ao meu lado, coloca, né? Então, por isso, minha gente, os cristãos em nosso tempo ainda estão fazendo cálculos, quando, na verdade, os 490 anos se fecharam em 33 DC. Mas, o que acontece? A gente falando em relação a futuristas, mas ainda tem os preteristas. Tem preteristas, na minha opinião,
fazendo malabarismos. Vamos ver aqui a versão essa aqui isso aqui é a versão na linguagem de hoje, né? Que é uma versão deturpada para justificar que as 70 semanas se fecham no julgamento final. Mas, gente, além dos preteristas, além dos preteristas, não, além dos futuristas, né? Há os preteristas que, na minha opinião, fazem malabarismo para jogar o fechamento, né, do período das 70 semanas, dos 490 anos, no ano 70 DC. Entenderam? Quando não se sustenta. Quando não se sustenta isso aí que eles que tentam, algumas pessoas tentam colocar, correto? Dessa forma, uma vez que fazendo assim, não serão 70 semanas. Se fizer assim, se jogar para o ano 70, não serão 70 semanas, entendeu? Mas serão 75 semanas de anos de Daniel. Ou seja, 527 anos e não 490 anos. Se você jogar, você que é preterista, se você jogar para o juízo final, como é o seu argumento, agora é o meu argumento, né? Ninguém entrou para argumentar, né? Se você jogar para o julgamento final, não serão 70 semanas mais. Passarão a ser 75 semanas. Marcou por quê? Mais 37 anos. 75 semanas. Ou seja, 527 anos, e não 490 anos, como é a questão aí das 70 semanas. Porque há preteristas que ficam perdidos, na verdade, na minha opinião, tá? Eu não estou ofendendo ninguém. Há preteristas que ficam perdidos naqueles 7 anos, né? Nos 7 anos, quando foi feito um acordo com as nações para as ajuntar em batalha de Gog e Magog. Então, eles ficam perdidos. Eles acham que aqueles 7 anos lá tem a ver com os 490 anos, tem a ver com as 70 semanas de Daniel, quando não tem. Não tem. Como que você vai saber que não tem? Porque Cristo não expia o pecado no ano 70. Entendeu? Porém, eu tenho dito que as visões, nós temos falado em nossas apresentações, que as visões do livro de Daniel, todas elas, as visões, os sonhos, não se cumprem dentro do período das 70 semanas, entendeu? Todas as visões, todos os sonhos no livro de Daniel não se cumprem, repetindo, dentro do período das 70 semanas, mas, ao contrário, o período das 70 semanas, dos 490 anos, se enquadram dentro do tempo em que todas as visões no livro de Daniel vão se cumprindo ao longo do tempo, desde que Nabucodonosor teve a sua própria visão ou o seu sonho, entendeu? Porque se você for lá nos primeiros capítulos do livro de Daniel, capítulo 2, 3 e 4, né? Você vai ver que entre os anos 605 a 542 AC, Nabucodonosor, ele está reinando, né, como imperador na Babilônia, e lá na Babilônia está quem? Está Daniel. E você vai ver que todos os sonhos e visões, né, citados no livro de Daniel, incluindo os sonhos de Nabucodonosor, eles se cumprem num período, vou dizer aqui, médio de 650 anos e não 490 anos. Percebeu que o livro de Daniel todo, tudo não se enquadra dentro dos 490 anos? Mas o período de todas as visões, desde Nabucodonosor, dos sonhos, de Daniel até o último, né, se cumprem dentro de um período médio de 650 anos, até o ano 70 DC. Então você percebe que o julgamento das nações está incluído no livro de Daniel, mas ele está dentro do período de 650 anos e não no período de 490 anos. Entendeu por que a gente chegou nesse argumento? Então, o que você vai entender? 490 anos, ele está incluído aí dentro do período de 650 anos. Então, 650 anos vai até o quê? Até o ano 70 DC, né? Quando há o julgamento das nações, quando há a invasão, quando o povo do príncipe vem e destrói a cidade. Aí se cumpre todas as visões do livro de Daniel, mas não as 70 semanas, não os 490 anos. Assim, minha gente, o cumprimento das visões e sonhos citados no livro de Daniel se iniciam durante o reinado de Nabucodonosor, tá? Não se inicia a partir do decreto de Artaxerxes. O quê? Os cumprimentos de todas as profecias do livro de Daniel, de todas as previsões do livro de Daniel. Você entendeu?
que as 70 semanas se refere a um período que vai do decreto de Artaxerxes até Cristo expiar o pecado. Percebeu? E não se enquadram todas as visões do livro de Daniel dentro dos 490 anos. Porém, os 490 anos, ou seja, as 70 semanas de Daniel, elas estão dentro desse período de 650 anos. Correto? Então, minha gente, por volta do ano 580 AC, antes de Cristo, tá? Nabucodonosor estava reinando, né? Lá. Por isso não tem como você o quê? Situar, minha gente, situar o período das 70 semanas de Daniel desde o decreto de Artaxerxes, citado em Esdras, né, capítulo 7, versículos 12 a 13, pode pegar sua Bíblia, como está no slide aí ao lado, vamos colocar o slide aqui, você não tem como situar. Só um instantinho que eu vou colocar o slide aqui para vocês. Eu tenho que manejar várias coisas aqui. Olha só, decreto de Artaxerxes, ao meu lado aí, vá. Entendeu? Então, o que eu estou falando aqui? Então, é por isso que não tem como você situar, né, o período das 70 semanas de Daniel, desde o decreto de Artaxerxes, citado aí nesse texto aí, Esdras 7, 12 a 13, como está no slide, até o ano 70 DC. Você não tem como fazer isso. Você não tem como colocar o início das 70 semanas, aí a partir desse decreto de Artaxerxes, até o ano 70 DC. Você percebeu que não tem como? Senão vai acontecer aquilo que eu falei, 75 semanas e não 70 semanas. E caso você faça assim, teriam que ser o quê? 75 semanas, como nós já falamos. Não entrou ninguém, né? Não entrou ninguém. Por isso o período vai do decreto de Artaxerxes, em 457 AC, que está aí na tela, até quando? Até 33 DC. Entendeu? Até 33 DC. Quando o quê? Cristo expiou o quê? O pecado, se cumprindo o que foi previsto em Daniel 9 e 24, não é verdade? Isso sem sombras de dúvidas, né? Porque o período das 70 semanas, ele corresponde o quê? A 490 anos. E não tem como ser outra explicação. Caso contrário, você cairá no mesmo erro dos futuristas, que ainda estão esperando o fechamento das 70 semanas de Daniel. O fechamento das 70 semanas de Daniel, olha o que está escrito ao lado aí, ó. Se cumpre quando Cristo expia o pecado, ou seja, no ano 33 DC. Vamos agora ler o texto de Daniel 9:24, agora em letras graúdas, né? Enquanto o tema está aí no lado aí, e observar os detalhes do contexto em que as 70 semanas de anos de Daniel se findam, se fecham, né? Vamos colocar aqui Daniel 9:24. Olha só o que está escrito aí, ó. Vamos colocar grandão para vocês aqui. Só um instantinho. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, o povo de Daniel, percebeu? Percebe? Vamos observar que está em vermelho, ó, sobre a tua santa cidade, para quê? Para destruir a cidade? Ainda não. Para o julgamento final? Não. Para o povo do príncipe destruir a cidade do templo? Não. O contexto é esse aqui, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para quê, gente? Olha o contexto, para cessar a transgressão, não é para o julgamento final, percebeu? Para dar fim aos pecados. Cristo morrendo na cruz dá fim aos pecados. E para expiar a iniquidade, ainda tem um reforço aqui, da ideia de tirar o pecado e trazer justiça eterna. Mas que justiça eterna aqui? Em relação ao povo de Daniel. Cristo cumprindo toda a justiça, entendeu? Porque Cristo falou, vim para cumprir toda a justiça, não é verdade? E selar a visão e a profecia. É nesse ponto aqui também que muita gente acaba se confundindo aí, que selar a visão e a profecia seria o cumprimento de todas as profecias. Não é verdade. Selar a visão e a profecia que em relação a esse contexto aqui do que está falando o texto. E para ungir o Santíssimo. Quando que foi ungido o Santíssimo? Percebeu? É só ler o livro de Hebreus, Daniel 9:24 aí. Agora vamos ler o texto deturpado, minha gente. Agora em letras graúdas, né? Da versão na linguagem de hoje, feita essa versão pelos futuristas para justificar que as 70 semanas de anos de Daniel ainda não se cumpriram. Vamos colocar grandão para vocês aqui. Espero que eu não silencie de novo aqui, né? Espero que eu não silencie. Deixa eu ver aqui. De vez em quando eu tenho que aumentar o som aqui para verificar se está tudo certo aí. Olha só a versão deturpada, ó. Na linguagem de hoje, Daniel 9:24, ó. Daniel, o castigo do seu povo, que castigo? Olha só que tradução tendenciosa, não tem castigo nenhum ainda ali, Cristo expiando pecado, gente. Olha, eles fizeram essa inferência aí no texto.
Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade, olha só, vai durar 70 anos vezes 7, 490 anos, né? Até que termine a revolta, olha, inclusive incluir a revolta, e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos pecados só no julgamento final. O perdão dos pecados não foi na cruz, minha gente. E a justiça eterna, a justiça eterna de Deus será feita. Ah, então Cristo não fez na cruz, não, a justiça eterna não, em relação ao povo de Israel. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Ainda eles colocam aí essa inauguração do templo, aí eles estão colocando o quê? Será que eles estão colocando o templo de Jerusalém que eles estão pensando em construir? Vocês perceberam, minha gente, enquanto o tema está na tela aí, a deturpação dos textos? Agora nós vamos apresentar algumas considerações importantes sobre esse assunto aqui, tá? Vamos fazer a apresentação de algumas considerações importantes. Leia o que está escrito aí no slide. Vamos ler o que está escrito no slide. Acabou que eu não coloquei o cálculo, né? Será que vai vir um cálculo ainda na frente? Vamos ler o que está escrito no slide na frente aqui, na tela. Vamos colocar grandão aqui, ó. Os 490 anos estão relacionados ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, e não à igreja. Gente, depois de Cristo na cruz, já não é mais o povo de Israel. Ah, tem um povo lá chamado Israel, mas já não é. Paulo dizia, não há judeu nem grego. Já não era mais o povo de Daniel, era a igreja, judeus e gentios num só corpo. Mas os 490 anos estão relacionados ao quê? Ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, e não à igreja. A igreja começa quando? Quando Cristo ressuscita, não é verdade? E a nação, e o povo do eterno segundo a carne morreu na cruz, morreu. Quando Cristo morreu, morreu o povo de Israel todinho na cruz, todo ele. Inclusive os ímpios, né? Os judeus e os gentios foram inseridos no corpo aqui na igreja. Olha, o anjo Gabriel disse a Daniel que esse tempo estava determinado sobre o teu povo Israel e sobre a tua santa cidade Jerusalém, tá? Percebeu o texto? Percebeu o texto? Agora vamos voltar para mim aqui. Você percebeu o que está no slide? A questão sobre o fechamento das 70 semanas se vê pelo verso 24, gente, que se refere à cidade de Jerusalém e ao seu povo, referente ao quê? Ao julgamento final? Não, à expiação do pecado e não ao julgamento, né? Como eu já falei aqui. Então, esse é o ponto a ser considerado para que não cometamos essas gafes, esses enganos, até mesmo porque, até mesmo adulterar o texto, fazendo inferência, a fim de se passar a ideia do cumprimento em outro momento que não fosse o ano 33 DC. Perceberam? Sem contar que se as 70 semanas de Daniel não se findaram em 33 DC, ou seja, quando Cristo expiou pecados do povo, além de outros problemas, nós teremos o quê? 3 problemas importantes. Veja aí o slide aí, na tela aí. Tá? Vocês estão vendo o cálculo aí, né? Eu vou falar sobre os problemas que nós teremos se nós colocarmos o fechamento das 70 semanas lá no ano 70, né? Na destruição de Jerusalém. O pior ainda são os futuristas, né? Que ainda estão esperando aí o julgamento final e o fechamento das 70 semanas se cumprirem. Mas vamos observar o cálculo aí, irmã Isma, que falou que o cálculo é impreciso, né? Mas veja, eu estou colocando aqui o cálculo a partir do decreto de Artaxerxes. Vamos colocar grandão para vocês aqui, ó. Porque o cálculo é a partir da ordem para reconstruir a cidade, 457 AC. Mais 490 anos, que é o período das 70 semanas, cai quando? Cai o quê? No ano 33 DC. Percebeu o cálculo? Percebeu. Então, se nós colocarmos o fechamento das 70 semanas de Daniel no ano 70 DC, nós teremos 3 problemas importantes que nós vamos citar. Primeiro, número 1, né, o cálculo do período que se inicia em 457 AC, ele não poderia passar do ano 33 DC. Entenderam? Essa é a primeira questão aí. Que se você jogar para o ano 70, então nós esbarraremos nesse problema. Se você fizer o cálculo, né, que se inicia em 457, conforme está aqui ao meu lado esquerdo, tá? Vejo lá na tela. Então nós teremos problema, porque o período das 70 semanas, ou seja, dos 490 anos, não poderia passar do ano 33 DC. Percebeu que está ali abaixo da soma? Gente, isso é matéria básica, né? Do ensino fundamental. É conta de mais e menos, né? Somar. Olha aí.
cai no ano 33 DC. Se você jogar para o ano 70, vai passar, entendeu? Número 2 agora aqui. O segundo problema, jogando para o juízo final, ou seja, para o ano 70, ainda tem o problema dos futuristas, né? O período passa das 70 semanas se tornando, como nós já falamos, em 75 semanas, ou seja, 525 anos. Aí já não vai ser mais o quê? 490 anos, mais 525 anos, entenderam? Isso pode ser confirmado de forma simples, minha gente. É matéria do ensino fundamental, como está no slide aí na tela. Observe, 457 AC se iniciou a contagem das 70 semanas, como está ao meu lado aqui esquerdo, né? Correto? E como 70 semanas de ano correspondem a 490 anos, vocês podem ver que eu coloquei ali mais 490 anos. Se você verificar a conta, cai exatamente em Cristo expiando o pecado na cruz, como foi previsto em Daniel 9:24, correto? Ano 33 DC. Então veja aí o texto que nós vamos colocar aqui a seguir, ao que propõe Daniel 9:24 novamente aqui. Olha só o que propõe Daniel 9:24. Vamos ler rápido aqui, olha só, porque já lemos. Os 490 anos estão relacionados ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, e não à igreja. O anjo Gabriel disse a Daniel que esse tempo estava determinado sobre o teu povo, não a igreja, Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém. O problema todo é que algumas pessoas vão pegar aqui a tua santa cidade e vai falar, não, Messias, olha aí, a tua santa cidade se refere ao julgamento final. Não, gente, não necessariamente. Porque a sua santa cidade se refere até mesmo ao nascimento do Messias. Né? E tu, Belém e tal, né? Belém da Judéia, né? E Cristo esteve em Jerusalém também. Então, veja, o cumprimento das profecias se refere à cidade de Jerusalém em vários contextos, não é só o julgamento final. Então, muita gente pega esse texto e acha que, não, mas olha aí, está incluído aqui que as 70 semanas tem que se fechar no julgamento final, porque se refere à santa cidade. Mas a santa cidade se refere em vários contextos de cumprimento, não é somente o julgamento final, percebeu? Os 490 anos ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém, e não à igreja, entendeu? Correto? Como eu já falei aqui, o anjo Gabriel, ele estava falando do tempo determinado sobre o povo de Israel, o povo de Daniel, que era Israel, sobre a cidade de Jerusalém. Assim, para que os 70 semanas de ano se findassem em 70 DC, Cristo, ele teria que ter morrido em 70 DC. Aí a gente vai fazer a pergunta que está na tela aqui. Cristo expiou o pecado em 70 DC? É uma pergunta que fica para vocês aí. Cristo expiou o pecado em 70 DC, minha gente? Se as 70 semanas de Daniel se encerram no juízo final, em relação ao que os preteristas falam, Cristo teria que ter expiado o pecado no ano 70 DC, e não em 33 DC. Correto? Já viu o slide? Já, né? Porém, a contagem do início, minha gente, ela não poderia ser a partir da ordem de Artaxerxes também. Mas Daniel não falou que seria sobre a ordem para reconstruir a cidade? E o templo? Ih, tá tendo um probleminha ali na... Opa, apareceu. Pensei que ia fechar a câmera ali, né? Agora vamos ao terceiro problema aqui, que nós não citamos o terceiro problema. Veja aí na tela, no slide agora aqui. Veja no slide. Vamos ver aqui. O terceiro problema é esse que está no slide aqui, ó. Vou colocar grandão para vocês aqui. Se o pecado não foi expiado em 33 DC, o Santíssimo ficou sem unção. Porque no texto diz que o Santíssimo seria ungido, né, na 70ª semana de Daniel. Então, se o pecado não foi expiado em 33 DC, mas lá no ano 70, o que acontece aí? Aí está o convite para quem quiser participar, hein? Mandei mais uma vez aqui o convite, ó. Se o pecado não foi expiado em 33 DC, o Santíssimo ficou sem unção. Tá? Então, o terceiro problema é isso aí. Correto? Percebeu aí? Deixa eu colocar agora somente 2 telas aqui, para ficar melhor. Espero que esteja funcionando o som, né? Toda hora tem que verificar, porque pode ser que o som desapareça de novo aí, eu tenho que estar atento aqui. Percebeu a questão aí? Se as 70 semanas de Daniel não se findaram em 33 DC, o Santíssimo ficaria sem a unção do Filho amado. E o que aconteceria? Aconteceria o quê? E assim não haveria o quê? O que não haveria? Igreja, gente.
antes do ano 70 DC. Não poderia ter igreja antes do ano 70 DC se as 70 semanas de Daniel se fechar no ano 70 DC. Não teria igreja. Paulo não poderia dizer, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, entrai no Santíssimo sem medo, né? Como está escrito lá, sem temer, entrai no Santo dos Santos, porque Cristo entrou no santuário, entre você também. Está escrito no livro de Hebreus. Então, se as 70 semanas, ela se fecha no ano 70 DC, eu estou falando para preteristas, o Santíssimo não teria sido ungido por Cristo, não teria inaugurado o Santíssimo, entendeu? Então também não teria igreja. Aí ia cair no mesmo erro aí daqueles que são aí, que pregam a graça, né? Que dizem que a igreja ela se estabelece só no ano 70. Aí vai justificar isso aí. Se você que é preterista falar isso aí, que se fechou lá no ano 70, então o Santíssimo foi ungido só no ano 70. Que Santíssimo? O Santíssimo não era o santuário, o sacerdócio de Cristo? Entendeu? Olha o problema aí, é o terceiro problema. Isso dá porque o texto de Daniel 9:24 coloca na 70ª semana, não é metade de semana, nada disso. Na 70ª, 70 semanas, quando se completa 70 semanas, ali se cumpre o quê? Daniel 9:24, tá bom? É isso aí. Também o Santíssimo, ele seria o quê? Ungido. Quando se cumpre as 70 semanas de Daniel. Nesse caso, nós teremos, então, que destruir a carta aos Hebreus, se nós jogarmos o fechamento das 70 semanas para o ano 70, entendeu? Cadê quem vai entrar aí? Ninguém vai entrar aí, não, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque esse tema aqui é um tema que vocês poderiam estar participando aqui. Deu uma pausa aqui. Só um instantinho, gente, vou voltar para vocês aqui. Chat ao vivo, deixa eu ver aqui. Fabrício, o filho da perdição e a destruição do templo não entra nas 70 semanas. Não entra, correto. Não entra. Isso aí é depois. Aí você vai ler no capítulo 25, capítulo 26, 27. Aí é o cumprimento das profecias de Daniel, das visões de Daniel, mas já se fecharam as 70 semanas em Cristo, expiando o pecado, entendeu? É porque muita gente ela fala assim, não, as 70 semanas tem que se fechar no julgamento final. Aí por isso que eles jogam o iníquo, né, o filho da perdição, dentro das 70 semanas, quando no capítulo 24 de Daniel não está se referindo ainda ao povo do príncipe que viria no capítulo 27, capítulo 26, 27, 25, a partir do 25, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Vou responder aqui, não existe pastor, exatamente. Pastor Décio Coimbra, de São Gonçalo RJ. Alô, Décio Coimbra, de São Gonçalo, um grande abraço. Você daqui de São Gonçalo, né? Um grande abraço aí. Paz eterna. Mora onde? Que bairro? Isma Florenzano, Fabrício, filho da perdição. A destruição do templo não entra nas 70 semanas. Exatamente. O cálculo das 70 semanas não estão incluindo o filho da perdição. Isso aí é lá no capítulo 27 que vai falar. O povo do príncipe. Aí sim, aí o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Veja, se o templo de Jerusalém vai ser destruído nesse tempo aí, já não pode mais ser do capítulo 24 que está falando, porque ali naquele tempo, a cidade ali, sobre a tua cidade, o teu povo, Daniel, é referente à expiação do pecado, é Cristo expiando o pecado. Ó, Fabrício, filho da perdição e a destruição do templo não entra nas 70 semanas. Isma, que falou, irmã Isma, né? Daniel 9:24 se resume a Jesus Cristo ungido, exatamente. O Daniel 9:24 se resume somente à cidade de Jerusalém em relação a Cristo expiando o pecado. O povo de Daniel não tem julgamento final ali, como tentaram fazer entender na versão deturpada da Bíblia na linguagem de hoje. Pesquise por quê. Concordo, irmão Messias, exatamente. Olha, você não precisa concordar necessariamente. Poderia entrar aqui e apresentar o argumento, não tem problema. Mas, Florenzano, é isso aí, José Ferreira. Tem preterista da graça que são religiosos piorados. Não deveriam ficar estacionados. Eu também comecei lá, mas saí porque o entendimento é outro. Vamos entendendo aqui, vamos respeitando nossos irmãos, né? Não perdendo a amizade com as pessoas, como fazem alguns. Esses dias eu fiz uma defesa do nosso irmão Geraldo, e a maior parte de nós aprendemos muitas coisas por ele, né? E eu fiz uma defesa e vou continuar fazendo defesa de quem for necessário fazer quando essa pessoa for ofendida, tá bom? De uma forma deselegante, aí como foi feito. Nós não podemos fazer isso, não é por causa do entendimento que nós vamos perder a amizade, né, deixar de lado a cortesia, aquela maneira carinhosa de tratar as pessoas, tá? Então nós vamos continuar dessa forma,
Ninguém é obrigado a ter o mesmo entendimento, tá bom? Então, por isso mesmo que nós estamos deixando aberto aqui para que possam entrar aqui e falar. Tá? Boa tarde aí. E a Diogo, exato, a cabeça de ouro da profecia de Daniel 2 é o próprio Nabucodonosor. Correto. Então, é o que eu já tinha falado. Nabucodonosor, ele teve o sonho, e o cumprimento desse sonho dele não foi dentro dos 490 anos, não foi no período das 70 semanas de Daniel. Da mesma forma, quando vem o povo do príncipe, também está fora. Porque o livro de Daniel todo, se você for colocar o livro todo, são 650 anos de cumprimento de profecias. Desde Nabucodonosor até o ano 70, até a destruição da cidade de Jerusalém. E as 70 semanas de Daniel se trata de um período profético a se cumprir desde a reconstrução da cidade até Cristo expiar o pecado. É isso que alguns preteristas tentam fazer um malabarismo, aí pega o capítulo 6, 7, 8, aí fala lá dos 2.300 tardes e manhãs e tenta apurar argumentos A mais B para poder provar por A mais B que só se fecha lá naqueles 7 anos, do acordo, né? Que houve lá entre as nações. Aqueles 7 anos não tem nada a ver com as 70 semanas. Porque poderia ter 7 anos em outros períodos diversos na Bíblia. As profecias na Bíblia, elas se cumprem em outros períodos também, e poderia ser chamado de 7 anos também, de acordo. É só porque está escrito lá, foi feita uma aliança por 7 anos. Aí tem gente que coloca até a nova aliança lá, gente. Tem alguns irmãos aí que dizem, nós somos a igreja, que colocam, né, eles colocam, alguns deles, né, inclusive, a nova aliança sendo feita no ano 70. Aí ele diz que a nova aliança ela se estabeleceu no ano 70, gente. Quando Cristo falou a nova aliança no sangue dele. A nova aliança foi só na queda do templo. Quer dizer que o templo de Jerusalém sendo derrubado, ele tem mais poder do que o sangue de Cristo. Então quer dizer que eles não estavam no período da pregação da nova aliança? Se Paulo foi ministro de uma nova aliança, ele estava depois da nova aliança feita. Como ele poderia ser ministro de uma nova aliança se a nova aliança não tivesse vindo? Paulo morreu antes do ano 70, de acordo com a tradição. Então não tem. Aí tem gente que pega aquilo ali, e foi feita uma aliança de 7 anos, diz que a nova aliança não tem nada a ver com nova aliança. Aquilo ali foi a aliança que foi feita entre as nações, para invadir a cidade amada, para fazer o cerco de Jerusalém. Isso aí foi General Tito. Na verdade, foi Vespasiano inicialmente, né? Vespasiano, quando ele vai para Galiléia tentar conter a revolta judaica que estava pipocando por ali naquele tempo, do princípio das dores, rumores de guerras, rumor de guerra, que era o período do primeiro período dos 7 anos, ainda não era ali era o princípio das dores, não eram os 42 meses que a cidade seria pisada pelas nações, ainda não. Há um primeiro período, né? E depois há o período que vem a destruição, que é a partir do ano 70, que aí vai até o ano 73 DC, que termina em Massada, os 7 anos ali, que não tem nada a ver com as 70 semanas de Daniel, entenderam? Vamos ver aqui, ó, Genival Jesus, boa tarde a todos. Boa tarde, Josia Ferreira. Eu estou na rua. Está na rua, tá dando para ver? Fabrício Fernandes, 457 a 490 anos. Igual a 33, exatamente. Ele fez o cálculo direitinho aí. Parabéns aí. Irma Floresano, 457, baseia-se no cálculo dos 490 anos. Apenas essa ordem se ajusta ao cômputo dos 490 anos. Correto, não tem como ser outra coisa, porque Cristo expia o pecado em 33 DC. Se Cristo expiasse o pecado no ano 70 DC, e não em 33, aí a gente poderia colocar o período das 70 semanas de anos de Daniel, se iniciando não em 457 AC, mas depois, né? Lá para o ano 470, talvez, só fazer o cálculo aí, 37 anos à frente. Porque se Cristo vai expiar o pecado 37 anos depois do ano 33, no ano 70 é só você somar aí aos 457 anos, que foi o ano de Artaxerxes, publicando o decreto, somar mais 37 anos, que foi o tempo de 33 até 70 DC, entendeu? Luciano Souza, não foi em 70, correto. 33 com certeza, com certeza. Eu tenho certeza absoluta sobre isso aí, mas tem gente que diz que não é, né? Aí tudo bem, a gente deixou aberto aqui para quem quiser entrar, não tem problema. 490 anos solares. É isso aí. Explica isso aí para nós. 490 anos solares. 490 anos, né? Em que há dia, hoje é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, né? Dia 1, 2, 3. 490 anos mesmo, porque o calendário judaico, embora seja o ano 5.000 hoje, mas isso não significa que o dia não foi um dia, cada dia foi um dia.
É claro que o dia na nação judaica naquele tempo começava ao entardecer e não ao amanhecer, né? É só isso. A única diferença do calendário judaico para o nosso é que ao entardecer é que se inicia o dia. Portanto, sábado, por exemplo, se inicia na sexta-feira nossa. É por isso que Cristo, ele morreu na sexta-feira, logo em seguida veio o sábado. E no primeiro dia da semana, que seria o domingo, né, logo de madrugada, ele ressuscitou. Ou seja, 36 horas ou 40 horas depois da morte, ele ressuscitou, né? Cristo ressuscitou. Messias, você é um verdadeiro malabarista. Ô, malabarista no sentido que negativo, então entra aqui na live agora para falar. Ora, se eu estou dando a oportunidade para você falar, por que você não entra? Vamos colocar mais uma vez aqui. Falou que eu sou um verdadeiro malabarista. Vamos colocar de novo para ele entrar aqui. Por quê? Se eu sou malabarista, então ele entra aqui na live e fala como é não fazer um malabarismo. Então vem aqui para você não fazer malabarismo. Já coloquei aí, ó. Só tocar aí que você vai entrar na live. Vamos ver aqui, ó. Mr. M, aliás, né? Mr. M. Messias, você é um verdadeiro malabarista. Eu sou um malabarista, né? Tá bom, eu tô esperando você entrar aqui. Não vou nem encerrar a live. Vamos estudar, não ir criticando. Exatamente. Ailton Luiz de Lima, boa tarde. É isso aí, boa tarde. José, verdade, dói, mas tem que ser falado. Exatamente. Olha só, eu estou esperando o Mr. M entrar na live aqui para ele apresentar o argumento dele. Eu vou ficar ouvindo. Eu vou só ficar de camarote, porque se eu estou fazendo malabarismo, cadê o pessoal para entrar aqui? Eu estou esperando aqui o pessoal preterista também. Hein? Tem futurista para entrar aí? Eu estou esperando para poder explicar alguma coisa que ele ache plausível, né? Cadê, gente? Não entra, né? Vou colocar mais uma vez o convite aqui antes da gente encerrar a live. Que já está quase na hora de encerrar. Daqui a pouco tem no canal Escritura Plena o tema de hoje, né? Que eu já mandei para vocês o link aí. Daqui a pouco eu vou novamente enviar o link aí, né? Sobre o tema de hoje aí, na live aí de hoje. Eu estou esperando aqui mais um momentinho aqui para que vocês possam entrar, para que esses que estão falando que eu estou fazendo malabarismo possam entrar, né? Porque se eu não estou explicando o correto, vem você explicar o correto. Por que não entra? Ué, não estou entendendo. Eu estou fazendo malabarismo colocando texto dentro do contexto, não isolando um versículo com pretexto, né, de criar uma doutrina, como diz o evangélico, né? Texto fora do contexto é pretexto para o quê? Para heresias. Então, veja bem, se Daniel 9, 24 se refere ao julgamento final, então vem aqui colocar. Eu não vou fazer leitura dos versículos 25, 26 e 27, porque depois que se cumpre a expiação do pecado em Cristo, aí sim, aí diz, e o povo do príncipe que há de vir, veja, e o povo do príncipe que há de vir, aí já não é mais ali em relação ao cumprimento de Daniel 9, 24. Mas tem gente que faz um malabarismo, né? Então, para mim, essas pessoas estão fazendo malabarismo, não podemos falar assim, porque seria um argumento não válido. É um argumento que não tem validade. Você falar assim, você está fazendo malabarismo. Mas por que eu estou fazendo malabarismo? Com base em quê? Qual é a razão de eu estar fazendo malabarismo? Eu vou contar mais um minuto aqui para Mr. M entrar aqui. Se ele não entrar, nós vamos ter que encerrar a nossa apresentação. Correto? Mais alguns minutinhos aqui, segundos, né? Quantos minutos temos? 1 hora e 13 minutos, já está de bom tamanho. Já vamos encerrar. Eu estou esperando entrar. Vamos ver aqui quem está entrando aqui agora. Bom, Messias, é isso aí. Um grande abraço aqui. A verdade tem que ser falada, exatamente. Então, gente, olha só. Mr. M não entrou, só falou que eu estou fazendo malabarismo. Mas eu queria aprender com ele o que não é fazer malabarismo. Eu queria aprender com ele para que eu não faça malabarismo, mas ele não entra, né? Deixa eu ver se está saindo o som. Mais um minuto aqui para... acho que já passaram 60 segundos, né? Mr. M não entrou. Eu já deixei a oportunidade para que outros entrassem aqui na live, para que pudesse explicar algo que ele considere plausível, porém não entrou, né? Então, minha gente, vamos agora já para o final aí. Esperamos que todos vocês tenham entendido aí. Se você não entendeu, pode perguntar aí, pode mandar o WhatsApp para mim,
pode fazer a pergunta também. Se eu não responder no canal, você manda no WhatsApp. Então, agradecemos a participação de todos, ok? Tá bom? Então, aí foi o tema aí. As 70 semanas se encerraram em Cristo expiando o pecado ou no juízo final? Então, esse foi o tema. Até o próximo encontro nesse canal, minha gente. Tchau.